Vamos então com o Délio Rocha em Brasília falar sobre as eleições de 2018. O que é que você destaca para a gente hoje, Délio? Olha, Nádia, essa semana aí vai ser muitas discussões aí em torno ainda dessa questão da crise dos caminhoneiros, até que ponto isso pode interferir na campanha, na corrida presidencial deste ano. Nádia, o que todos concordam aqui, que esse movimento dos caminhoneiros vai ter um peso muito grande, que isso vai ser muito explorado durante a campanha. E a oposição é quem deve se beneficiar, digamos assim, desse movimento, porque a oposição já vinha criticando a política de preços praticada pelo governo federal e aí a gente pode citar o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, como principais beneficiados. Também outros pré-candidatos, como Manuela Dávila, do PCdoB, Guilherme Boulos, do PSOL, e o candidato do PT, independente de ser Lula ou outro qualquer. Isso certamente vai ser muito explorado, Nádia. E quem não está gostando nada disso, do ponto de vista político, é o ex-ministro Henrique Meirelles, que é o mentor da política econômica do governo federal. E ele, viu, Nádia, o ministro Henrique Meirelles, embora não faça parte mais do governo, ele se reuniu com o presidente Michel Temer no final de semana, tentando encontrar uma solução para essa crise, porque ele sabe que essa crise aí pode respingar na campanha dele se a situação já não é boa nas pesquisas, com apenas 1% das intenções de voto, a situação do candidato governista pode ficar ainda pior, Nádia. Tá certo, Délio. Obrigada por sua participação aí em Brasília. Olha só, ainda fazendo uma remate aqui sobre essa questão dos militares, é bom que se diga e que se saiba que nem se foi cogitado isso dentro, no âmbito do Exército. Não está se falando nisso, né? Isso é algo que surgiu nas ruas aí, que está sendo discutido nas ruas. E a gente fala sobre os militares lembrando do passado, né? Até porque... Lembrando do que aconteceu no nosso país, não do que hoje existe na estrutura do Exército, ou das Forças Armadas, ou, enfim, do regime militar. E que é uma instituição essencial. Da instituição Exército, ou da instituição Forças Armadas. Exército, Marinha, Aeronáutica, são instituições fundamentais para o país, para a preservação da soberania nacional, das fronteiras, enfim, para a defesa do país. Exatamente. E os principais líderes, os comandantes das armas, têm dito até o seguinte, que não tem nenhuma estratégia intervencionista no Exército e que o Exército respeita a democracia, as forças militares respeitam a democracia e que caso aconteça algum militar disputar a presidência da República, que seja através do voto, né? Elivaldo, ainda sobre as eleições, existem dois partidos que tentam se articular agora através de um acordo e não mais de um conflito para disputar a vaga de vice do governador Wellington Dias. Nádia, se você achava que só a chapa majoritária estava pegando aí na base governista, não, nada disso. A chapa proporcional, aquela que envolve os candidatos a deputado, federal, estadual, esta sim é que está sendo aí desgastando muito a relação dos partidos aliados. Ontem nós registramos na Assembleia Legislativa o momento de uma conversa muito demorada do deputado Júlio Arcoverde com o deputado João Madison, um do Progressistas, o outro do MDB, Nádia, acertando aí um acordo. Os dois partidos que andam disputando, inclusive, a indicação da vice-governadoria, agora estão juntos numa mesma empreitada em defesa do chamado chapão de partidos do governo para disputar mandatos na Assembleia Legislativa. A deputada Lisier Coelho está Quer dizer que a conversa aí é sobre a chapa proporcional. Não é sobre a vaga de vice, não. Até porque o deputado Júlio ontem disse aqui no Jornal do Piauí que todos os partidos, o MDB, o Progressistas, o PSD, quem quer que seja, que faça parte da base aliada, tem o direito de pleitear a sua indicação. Claro, essa vaga de vice, Nádia, já está até um pouquinho na geladeira já, em razão dessa crise provocada, sobretudo pela manifestação do PT, de não abrir mão da chapa chamada pura. Nádia, a situação chegou ao limite que ontem eu recebi uma ligação de uma liderança do Progressistas do interior do estado, importante liderança, que coordena um grupo que tem inclusive um candidato a deputado estadual. Afirmou o seguinte, olha, se não tiver chapa pura, eu não disputarei a eleição. Nossa. Já pensou? E mais que isso, se não tiver chapa pura, o nosso grupo sai do governo e vai apoiar a oposição. A gente podia ter feito ali a leitura labial, né? Do que eles estavam conversando. Ele deve ter dito o seguinte, dá para fazer, Nádia, se o deve ter voltado, dá para saber. O deputado João Márcio deve ter dito o seguinte, olha, Júlio, é o seguinte,
Vamos esquecer um pouquinho dessa história de chapa de vice-governadoria e vamos cuidar da nossa sobrevivência, a sobrevivência aqui no Parlamento, na Assembleia, na Câmara Federal. De que forma, Júlio? De que forma, progressistas? Esqueçamos a vice e vamos lutar pela chapa única. Esqueçamos isso e vamos forçar a chapa única, porque senão nossa situação está delicadíssima. Júlio Arcoverde concordou em gênero, número e grau e os dois partidos estão com um discurso único em defesa dessa estratégia da eleição proporcional para o governo do Vou Estado. te dar 10 segundos para a última de hoje, Elivaldo. Nós vamos lá então para o norte, Nádia. Ontem, Ney, vamos só fazer uma inversão aí. Na sequência, a foto aí que você vai mostrar que a oposição foi ao reduto aí do município onde tem muito prestígio, que é lá em Piripiri, onde o prefeito Luiz Menezes recebeu lideranças do PSDB e do Democratas, aí o deputado Mardes, o pré-candidato Luciano Nunes e Robert Rios, numa reunião bastante participativa. A ideia é dar visibilidade à chapa de oposição na região onde ele tem mais prestígio, que é do norte, sobretudo em Parnaíba e Piripiri.